Rádio Liberdade FM fala nesta manhã de quinta-feira com o juiz eleitoral, Dr. Jorge Assib Ibrahim, da 30ª Zona Eleitoral. Doutor, hoje está acontecendo uma cerimônia de preparação de urnas. Explique para os nossos ouvintes e internautas sobre esta ação. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje está realizando a cerimônia, iniciou-se ontem a cerimônia de carga e lacre, nas comarcas de Nova Nazaré e Cocalinho, e hoje está realizando a cerimônia de carga e lacre do município de Água Boa. Esta cerimônia ela tem por finalidade demonstrar a lisura, a transparência e a confiabilidade do meio de votação. Por isso é convidado membros do Ministério Público, representantes do partido, a OAB, justamente para trazer essa transparência e essa confiabilidade. Essa cerimônia de carga e lacre tem por finalidade inserir a mídia, o nome dos candidatos, a coligação, o partido, o número, e essa urna é lacrada e que somente será aberta no dia da votação. Doutor, caso a urna apresente algum defeito, ela tem um prazo hábil para que seja substituída? Nós temos as urnas de contingência justamente para que, em caso de algum problema que possa vir a ocorrer, essa urna ser substituída. Ela é substituída no mesmo momento em que acontece algum problema nela durante a votação ou até mesmo antes dela. As urnas sendo auditadas, que é o caso deste presente momento, ela, uma vez lacrada, essa urna pode ser feita algum tipo de alteração na mesma? Não, justamente ela é lacrada, e após o lacre ela não pode ser feita nenhum tipo de modificação, alteração nela. Essa ação é um sinal que realmente a democracia deve imperar e, acima de tudo, partindo da 30ª Zona Eleitoral de Água Boa, a lisura é em primeiro lugar. Exatamente. O sufrágio universal, que é exatamente o exercício do voto, ele deve ser preservado com toda a lisura, transparência e confiabilidade dos cidadãos. Aproveitando o ensejo para finalizar, a sua mensagem a cada eleitor de Água Boa, para que fique atento quanto às propostas dos candidatos e votar de forma consciente, exercendo seu papel de cidadania. Todo eleitor, eles procurem ouvir as propostas de todos os candidatos, avaliar a conduta de cada candidato, inclusive nesse período de propaganda eleitoral, para que no dia das eleições, dia 6 de outubro, ele vote de forma consciente. Presente também neste ato de cerimônia de preparação das urnas com geração de mídia e carga lacre, o nosso promotor de justiça do município de Água Boa, Dr. Luiz Lentisco. Doutor, uma ação muito importante da Justiça e o Ministério Público está aí, marcando presença e, obviamente, acompanhando de perto os passos destas eleições. Sim. Bom dia a todos. Faz parte do trabalho do Ministério Público, inclusive está na Constituição, fiscalizar o cumprimento da lei. Por isso, na seara eleitoral, nosso papel também está aqui presente para acompanhar esse ato. Caso aconteça abuso nessas eleições de ambas as partes das respectivas coligações, medidas cabíveis serão tomadas da maneira que deve ser feita? Sim, dentro do que a lei permite. E exige que seja reprimido, e assim estamos atuando. A justiça prima pela imparcialidade e a Promotoria de Justiça, através da sua pessoa e de todos os membros, está aí para dar demonstração que, acima de tudo, a transparência deve transcorrer nas eleições municipais. Assim, sem dúvida. A transparência e a igualdade de condições entre os candidatos, essa é justamente essa paridade em que o Ministério Público se preocupa. Afinal, como advogado da sociedade, dos interesses da coletividade, é o nosso papel buscar garantir que todos os candidatos tenham igualdade de oportunidades, sem que os abusos sejam cometidos, ferindo aí a paridade de armas. Caso o eleitor cometa algum ato infracional no dia das eleições, o mesmo será detido e, obviamente, só é liberado após o término das eleições? Existe muita restrição quanto a isso, justamente para não ferir a liberdade de voto. Tem todo um cuidado que
a polícia tem que tomar, e inclusive as demais autoridades, que se não for, por exemplo, um flagrante, ou ao que vale, inclusive, fica muito restrita a atuação. Mas existem, por exemplo, crimes específicos do dia da eleição, esses sim passíveis de prisão. Eu mesmo tive uma situação inusitada nas eleições de 2018, me recordo, em que eu tive que fazer a prisão em flagrante, acompanhado da Polícia Civil, de alguém que eu surpreendi cometendo uma das condutas criminosas proibidas de eleição, que era a distribuição de santinho. A gente tem notado que nos últimos anos houve um amadurecimento no processo eleitoral, tanto por parte da própria justiça, que busca sempre a excelência, quanto também por parte dos eleitores. A gente nota coligações em ambientes de eventos, ali todas congratulando uma determinada passagem, sem nenhum atrito, coisa que no passado isso não era possível. Na sua ótica, isso se deve a quê? A um amadurecimento político do brasileiro, o que em geral, especialmente nos últimos 10 anos mais ou menos, vale lembrar, a título de exemplo, pode parecer esdrúxulo, mas eu penso que é bem elucidativo. Se perguntasse a alguém lá para 2006 ou no final dos anos 90 qual que era a escalação da seleção, muita gente ia saber de cor, ou pelo menos a maioria. Se perguntasse, por exemplo, quem eram os determinados políticos do seu estado, integrantes da cúpula do judiciário, as pessoas teriam muita dificuldade em responder. Hoje é o contrário. Então houve sim esse amadurecimento, porém, por outro lado, isso é bem importante, ainda tem muito para progredir. Dou um exemplo, as pessoas ainda não têm, apesar de terem amadurecido em suas convicções políticas, muitas pessoas ainda votam de forma incoerente com seus próprios desejos, com aquilo que ela mesma quer. Às vezes não vendo que um determinado candidato a deputado, a vereador, essa eleição é municipal, não é? Mas vamos dizer, pegando o exemplo dessa eleição, a vereador que ela gosta porque ajuda isso nela ou naquilo, ele está em completo desalinho com os anseios que ela tem em âmbito estadual ou federal, e depois quer ficar reclamando. Então, talvez uma boa dica que se possa dar para a população é essa: pesquise qual que é o partido do seu candidato, a vereador, se ele está alinhado com os anseios em âmbito estadual e nacional que você deseja ver os rumos do país seguindo e os rumos da cidade e do estado, para que depois não vote de forma incoerente com seus próprios anseios. Muita gente às vezes não presta atenção nisso, e é algo que justamente que é o todo cerne disso aqui, que é buscar a igualdade de condições nas eleições, passa por um voto consciente, para que a pessoa não vote em algum santinho que foi jogado de qualquer forma na rua, sem nem saber direito quem que é aquela pessoa que está votando, está pegando um número só para cumprir uma obrigação eleitoral. Isso aí é uma loucura. Ou vender voto, que é uma completa burrice, perdão da palavra, mas é isso. Afinal, aquele dinheiro que está recebendo de um eventual candidato, primeiro, é crime de quem recebe, é crime de quem pratica. E o óbvio, aquela pessoa que está comprando o voto de um eleitor, ela vai querer o investimento dela de volta, assaltando depois os cofres públicos. Então, muita atenção a isso. O senhor abordou quanto ao amadurecimento. Nós não vemos nas últimas eleições muros pichados, pintados, propagandas políticas, poluição visual. Isso também contribuiu de fato significativo nessa evolução. Tem a questão cultural, sim, tem a questão cultural das pessoas que evoluíram nesse sentido, mas também aí sem dúvida há uma atuação tanto legislativa, que proibiu de forma mais veemente esse tipo de conduta, permitindo identificar de forma mais fácil quem pratica isso e punir, e também uma fiscalização maior, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, e das próprias coligações, para que isso não acontecesse. Para finalizar, doutor, a sua mensagem a cada eleitor de Água Boa. A minha mensagem aos eleitores de Água Boa é que, por favor,
votem consciente, votem naquilo que acreditam, pesquisem qual que é o partido, se ele está de acordo com os seus anseios, quem são as pessoas que estão na legenda desse partido, porque quando se vota para vereador, o seu voto não vai necessariamente para o seu candidato, vai em primeiro lugar para o partido dele. E uma vez eleito, aquele representante que você deseja, ou não, mesmo que ele não seja eleito, se alguém do partido dele conseguiu votos para ser, às vezes o seu voto foi para quem você não quis. Isso é algo bastante polêmico, mas é o que existe, chama-se voto proporcional. Então pesquise não só o seu candidato, mas os demais candidatos da legenda dele, porque o seu voto pode acabar indo para um deles e certamente vai contribuir para que, se o seu candidato ganhar, os outros da legenda dele se beneficiem para fins de preenchimento das cadeiras da Câmara com aquele voto. E pensem também no alinhamento de ideias do seu candidato com aquilo que você deseja para o seu país, porque em grande medida essa eleição é uma antecipação das de 26 também. Ou seja, votem consciente.